Olá, eu sou a Bruna e na aula de hoje nós iremos falar sobre o processo de hemostasia. Para dar início a esta aula, precisamos entender sobre os vasos sanguíneos. Eles possuem 3 camadas. A camada íntima, sendo a mais interna, onde estão presentes as células endoteliais, que produzem moléculas vasoativas para manter a homeostase vascular. A camada média, que é composta predominantemente pelas células musculares lisas, fibras de colágeno e elastina, que fornecem o suporte mecânico. E por fim, a camada adventícia, sendo a mais externa, composta por fibroblastos e feixes de colágeno, que funcionam como um suporte mecânico longitudinal. Agora vamos entender como se inicia a hemostasia. Ela inicia quando, por exemplo, cortamos o dedo. A partir deste corte, irá ocorrer uma sequência de ações até que o sangue esteja estancado, ou seja, que o sangramento seja interrompido. A hemostasia é o processo que mantém o sangue dentro de um vaso sanguíneo danificado, ou seja, quando ocorre uma ruptura e um extravasamento de sangue. O termo hemostasia significa prevenção de perda sanguínea, sempre que um vaso sanguíneo é rompido. A hemostasia é provocada por meio de diversos mecanismos que veremos nesta aula. A hemostasia ocorre em 4 etapas, sendo elas a constrição vascular, seguida da formação do tampão plaquetário, formação do coágulo sanguíneo e, por fim, crescimento de tecido fibroso no coágulo para o fechamento permanente do rompimento. Inicialmente, ocorre a constrição vascular. Após corte ou ruptura do vaso sanguíneo, o trauma da própria parede vascular faz com que a musculatura lisa dessa parede se contraia. Esse mecanismo reduz de forma instantânea o fluxo de sangue pelo vaso lesado. Após a etapa da constrição vascular, ocorre a formação do tampão plaquetário. As plaquetas possuem alguns fatores ativos no citoplasma, moléculas de actina e miosina, tromboestenina, que é responsável pela contração plaquetária, e fator estabilizador de fibrina, e por fim, fator de crescimento, que faz com que as células do endotélio vascular, as células da musculatura lisa e os fibroblastos se multipliquem, causando crescimento celular, que ajuda a reparar as paredes vasculares lesadas. Ainda, outros fatores são secretados pelas plaquetas. Além disso, a membrana celular das plaquetas favorece a aderência às áreas lesionadas da parede vascular. Quando as plaquetas entram em contato com a superfície lesada, ocorre a liberação de grânulos. Esses grânulos contêm fatores ativos que se aderem ao colágeno dos tecidos. Portanto, a parede vascular lesionada ativa número maior de plaquetas, que atraem cada vez mais plaquetas, formando o tampão plaquetário, a partir da adesão plaquetária para conter o sangramento. Depois, são formados filamentos de fibrina, que se prendem ao tampão plaquetário, construindo um tampão compacto, que é muito importante para o fechamento dessas lesões. Após a etapa da formação do tampão plaquetário, se dá início à coagulação sanguínea. O coágulo começa a se desenvolver em 15 a 20 segundos em traumas graves e em 1 minuto a 2 minutos em traumas pequenos. Substâncias ativadoras produzidas pela parede vascular e pelas plaquetas que se aderem à parede alisada iniciam o processo de coagulação. Dentro de 3 a 6 minutos após a lesão, toda a abertura ou extremidade aberta é ocupada pelo coágulo. Após 20 minutos a 1 hora, o coágulo se retrai e essa retração fecha ainda mais o coágulo. A última etapa da hemostasia é a organização fibrosa ou dissolução do coágulo.
Assim que o coágulo se forma, podem ocorrer dois mecanismos. O coágulo pode ser substituído por fibroblastos, formando tecido conjuntivo, ou então pode ocorrer a dissolução do coágulo. Geralmente ocorre a primeira situação, começando algumas horas após a formação do coágulo. Essa substituição por fibroblastos se estende por 1 a 2 semanas, até a completa organização do coágulo em tecido fibroso. Em relação ao mecanismo de coagulação, mais de 50 substâncias causam ou afetam a coagulação. Algumas promovem a coagulação, como os procoagulantes, e outras inibem a coagulação, no caso dos anticoagulantes. Qual deles vai estar ativo vai depender do balanço entre eles. Na corrente sanguínea, predominam os anticoagulantes, de modo que o sangue não coagula enquanto estão circulando pelos vasos sanguíneos. Quando ocorre uma ruptura ou uma lesão, os procoagulantes são ativados e então predominam. A coagulação ocorre em 3 etapas. Inicialmente, em resposta à ruptura do vaso sanguíneo, ocorre a ativação de uma complexa cascata de reações químicas que ativam os fatores de coagulação. Ao final dessa cascata, o fator da protrombina é ativado. Após essa ativação, a protrombina será convertida em trombina. E essa trombina atua como uma enzima, convertendo fibrinogênio em redes de fibrina. E a partir da fibrina é formado o coágulo. Essa rede de fibrina se forma em torno do tampão plaquetário e a sua função é reforçar esse tampão plaquetário, formando o coágulo. Nesta aula, eu trouxe alguns exemplos de doenças que causam o sangramento excessivo, por exemplo, a hemofilia e a trombocitopenia. A hemofilia é uma doença hemorrágica e tem origem genética, em que há a falta de fatores da coagulação. Cerca de 85% dos casos são causados por anormalidade ou por deficiência do fator 8 ou do fator 9, assim prejudicando a coagulação. Existem graus de gravidade da hemofilia. Em geral, não ocorre sangramento, exceto após traumas. Por exemplo, o sangramento dura dias após uma extração de dente. A trombocitopenia é caracterizada pela diminuição da concentração de plaquetas circulantes e possui tendência hemorrágica. O sangramento, em geral, ocorre em vênulas ou capilares, e não em grandes vasos, como ocorre na hemofilia. Na trombocitopenia, ocorrem várias pequenas hemorragias em todos os tecidos e podem aparecer manchas roxas. A trombocitopenia é caracterizada por plaquetas abaixo de 50.000, sendo que os níveis normais são de 150 a 300.000, e níveis abaixo de 10.000 são considerados fatais. E essa foi a nossa aula sobre hemostasia. Obrigada pela atenção.